apenas completar de novo essas questões sobre morte de filhos espirituais e tudo mais. A questão é que eventualmente eu não tinha percebido que eventualmente a minha doutrina, embora eu acho que na verdade ela está certa, né? Porque a questão de morte de filhos espirituais seria, vamos dizer, mais metafórica. Mas eu entendi que poderia haver algum alarme nesse sentido, porque a minha doutrina poderia realmente gerar algum tipo de problema. No entanto, a minha doutrina para mim é mais democrática. Mas talvez ela não seja a melhor. Ou mesmo até esteja errada. Mas a minha doutrina era justamente, não há problema em você no Novo Testamento sugerir os dois comportamentos contrários um ao outro. Né? Não havia problema para mim, porque justamente não haveria morte espiritual, já que o Novo Testamento também está permitindo o comportamento contrário. Se você tem o comportamento de dizer que um conceito ali é errado em relação à confiança, por exemplo, ou ao excesso dela, automaticamente você está também permitindo, em relação ao excesso de confiança, você também está permitindo que eventualmente você faça isso, porque o Novo Testamento permite justamente as duas interpretações. Então, para mim, não havia morte espiritual, exatamente porque também tinha permissão. Então, não via dessa forma. Ele não está simplesmente sugerindo, vamos dizer, contra o conceito de proteção de confiança, não, porque ele também está permitindo. Então, para mim, isso não era morte espiritual no conceito. Tá, primeiro ponto. Só porque havia permissão. Então, justamente a pessoa teria justamente. Por que não seria morte? Ela teria permissão, mesmo que houvesse em outros momentos uma proibição, mas havia também permissão. Então, para mim, não. Se há permissão, o Novo Testamento também está encampando, vamos dizer, essa tese também está permitindo se trabalhar com o conceito de você achar que aquilo é certo, ou mesmo até se fosse realmente certo, pelo menos vai ser na cabeça da pessoa, e se for pecado, está permitido trabalhar com pecado por ignorância. Então, ok, o Novo Testamento está permitindo isso. Já expliquei isso no canal, tá, ok. Num segundo momento, a questão é que depois eu descubro que eventualmente você trabalhar com essa ideia, com base também na doutrina de Salomão, é justamente você, vamos dizer, separar o filho, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Se você vincula a doutrina de Salomão, você não poderia. Por quê? Porque você estaria separando o corpo. É como se você tivesse duas mães, as duas estão lutando por um bebê, então você dá um pedaço do bebê para cada mãe, e claro que o bebê vai morrer. Ou seja, nenhuma das mães ia ter o bebê. Né? Então é nesse sentido que essa doutrina seria um problema. Então, quando o Novo Testamento diz as duas, coloca as duas doutrinas, isso talvez seria um problema, segundo a linha de Salomão, que ela também pode sim ser vinculante à questão da doutrina cristã, uma vez que, a princípio, vamos dizer, eu pensava que as duas não estariam aplicando, vamos dizer, os 10 mandamentos. Né? Então, por isso que a doutrina de Salomão poderia ser vinculante. Então, é aí que eu entendi a repreensão. E aí é que eu passei a perceber que a doutrina do Novo Testamento não poderia ser aplicada. Então, era essa a questão, né? Porque eventualmente ele caracterizaria a morte espiritual pela doutrina de Salomão em relação à morte, no caso, a morte do que você poderia entender como se fosse um bebê. Então haveria um problema. Eu falei, não, isso aí tá. Pelo que eu vi, a princípio eu percebi isso antes, no sentido de, não pode, porque justamente uma doutrina estaria gerando risco para outra. Mas você sabia disso? Então, mas essa que é a questão. Eu sabia eventualmente disso antes, mas eu achava que a minha doutrina democrática suplantava. Então, na verdade, olha, essa é a grande questão. Eu sabia que o verso eventualmente proibitivo poderia atrapalhar a permissão que o Novo Testamento dava. Sim, eu sabia disso, mas eu pensava diferente. Eu não penso essa questão de, mas a proibição atrapalha. Não, eu permiti. Eu trabalhava assim. Se tem permissão, mesmo que haja proibição, essa permissão é uma exceção. Ela é excepcional. Só para quem gosta no sentido de uma coisa boa, para quem interpreta dessa forma. Não estou usando excepcional nesse sentido, estou usando excepcional no sentido que é uma exceção. Se tem proibição, tem permissão, então continua sendo permitido. A permissão continua válida, né? Independentemente da permissão, já que a permissão também é literal. Tanto quanto a proibição. Então a permissão vale também. Eu pensava dessa forma. Eu não via como os argumentos sendo conflitantes, no sentido de que eles vão entrar em choque, ou sempre entrar em choque, não. Porque a pessoa pode se defender, uma doutrina religiosa pode conter os princípios contraditórios. Eu falei, mas continua permitindo, então não mata. Então não está matando porque permite. Se a pessoa quiser se defender, ela vai se defender. Usando a permissão como defesa. Esse é um ponto. Só que, eventualmente, é possível pensar diferente a partir da doutrina de Salomão. E eu percebi só isso depois, que isso eventualmente seria contraditório. Mas antes você pensava isso? Não. Antes eu pensava que a minha doutrina... Então eles estão tentando dizer que eu fingi. Acho que essa é a argumentação. Eles estão dizendo que eu fingi na questão, você sabia disso, você sabia que um gerava risco para o outro. Não. Eu achava que como tinha a permissão, a doutrina poderia ter princípios contraditórios. Como você tem
a permissão não gerava morte espiritual. Porque não se estava só criticando esse comportamento, em algum momento, por exemplo, do Velho Testamento, se defenderia o comportamento e o Novo Testamento só está dando porrada. Só está proibindo. Não, o Novo Testamento está permitindo também. E, eventualmente, doutrinas do Velho Testamento que não seriam tão confiáveis. Mas não importa. Isso não importa. O Novo Testamento também está permitindo. Então, para mim, deixa assim. Né? Então, para mim, não tem problema. Se está permitindo, não causa morte espiritual, porque o Novo Testamento também está aceitando essa doutrina. Também está aceitando essa tese. Então, você está escondendo. Não, eu penso diferente. Eu acho que não. Eu acho que tem a possibilidade de ser o contrário mesmo. Eu só passo a pensar diferente a partir da doutrina de Salomão, porque ela justamente está dizendo que não, você não poderia ter ali as pessoas divididas. Essa é a questão. Essa é a questão. E aí você teria o conceito de morte espiritual. Você está dizendo, mas o Alex achava antes. Não, eu achava diferente. Eu pensava diferente. Eu pensava que a minha doutrina superava realmente o conceito. Porque vocês estão dizendo sobre a questão de esconder, não tem sentido. Se fosse assim, aí veja para caracterizar a minha inocência, eu usaria a minha doutrina dessa democrática de dizer que só porque tem permissão não está morrendo espiritualmente no segundo momento depois da doutrina de Salomão. Quando eu percebi que eventualmente havia contradição. Por que eu não usei minha doutrina para me proteger? Então, quer dizer, tá estranho. Eu simplesmente, não, agora acho que tem que discutir mesmo. Porque justamente eu entendi que eventualmente poderia ali haver uma problemática em relação ali à questão de você causar ali um grupo de pessoas dividido em relação ao que eu poderia fazer com pregação em contraste, de repente, ao que o outro pregador faria. Ou vice-versa. Então, quer dizer, eu não notei exatamente essa problemática. Então, e não só em 2019. Não, mesmo quando eu sugeri minha doutrina democrática, eu também não notei essa problemática. Então vocês estão errados aqui. Vocês estão dizendo que eu usei para fingir, mas eu não usei depois. Eu não usei o argumento democrático depois. Eu não bloqueei o raciocínio. Então, quer dizer, tanto que eu abri para discussão. O que eu não fiz da primeira vez, porque eu achava que a minha resposta era suficiente. Num segundo momento, eu achei que não era. Por causa da história de Salomão, porque eu percebi que havia um problema em relação ao corte de filhos espirituais, para dar para duas mães. Eu vi que tinha um problema. Né? Ou, talvez, mais de duas mães. Então, ou aí que tá, mesmo que não fosse duas mães, seria um problema, porque seriam duas doutrinas. Então não precisa necessariamente ser o outro pregador que nós estaríamos contabilizando, seria qualquer outra pessoa que assumisse ministério, qualquer coisa. Então, havia um problema. Né? Se eventualmente a pessoa sugerisse algo contrário a mim. Então, não, vocês estão dizendo como tivesse escondido, mas eu não usei o argumento depois. Eu abri para debate. Eu ia abrir para debate. Eu estava dizendo, eu não tenho resposta suficiente nesse caso. A partir ali do que Salomão está dizendo. Ali eu percebi. Mas antes você achou que a tua resposta era suficiente. Achei. No primeiro momento eu achei. Nesse caso, nessa história, na verdade teria sido o segundo momento. O primeiro momento foi quando eles falaram, nesse caso. Né? Falaram sobre filhos espirituais, eu não acreditei, não pesquisei. Na segunda vez eu pesquisei. Continuei para a discussão. No terceiro momento eu percebi que a minha resposta era insuficiente. E nesse terceiro momento eu abri para debate. Eu falei, poxa, eu vou ter que pesquisar mais sobre a informação. Mas o que vocês estão criticando se eu já tinha aberto para debate a situação? Então como que vocês estão fazendo essa repreensão? Não faz sentido a repreensão de vocês. A repreensão quando eu já tinha aberto para debate antes, não tem sentido. Mas antes você não abriu. Porque antes eu achei que a minha resposta era melhor. Eu achei que a minha resposta estava resolvendo, a minha resposta mais democrática. Ela permitia. Eu não tinha feito a comparação com a história de Salomão antes. Então está injusta essa análise de você. Então fica esse complemento no canal. E valeu.